respiratório e faz parte também do sistema digestório. A faringe faz parte de dois sistemas, do sistema digestório e do sistema respiratório. Isso aí é bastante interessante. Na faringe, então, vai passar o ar que veio lá do nariz e vai passar o alimento que veio, tá, aqui pela boca. Quando chega aqui nessa parte inferior, o ar é direcionado para dentro da laringe, depois pega a traqueia e vai para os pulmões. O alimento vem para cá, entra no esôfago e do esôfago vai para o estômago. Tá? Então a faringe faz parte de dois sistemas, sistema respiratório e sistema digestório. Pela faringe passa tanto o ar durante a respiração, quanto vai passar o alimento durante a deglutição. Esse termo hipofaringe, isso aí eram nomes antigos, né? Antigo, essa parte nasal da faringe, o pessoal chamava isso aqui de nasofaringe. A parte oral da faringe, o pessoal chamava de orofaringe. E a parte laríngea da faringe se chamava laringofaringe, né? Então isso aí são termos mais antigos, assim, que em anatomia estão em desuso, né? Hoje o que a gente usa é isso aqui, parte nasal da faringe, parte oral da faringe e parte laríngea da faringe. Uma coisa interessante é que a parte nasal da faringe, aquela porção da faringe que está em comunicação direta aqui com a cavidade nasal, essa porção ela tem algumas características, tá? Então, primeiro, nessa parte nasal da faringe, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó. Fica bem no teto da parte nasal da faringe. E se chama tonsila faríngea. Essa tonsila faríngea ela é formada por tecido linfóide. Isso aqui é um agregado, um acúmulo de tecido linfóide. Esse tecido linfóide ele tem células do sistema imunológico. Então isso aqui tem um papel importante na nossa defesa imunológica, tá? Essa tonsila, ela consegue detectar, por exemplo, micro-organismos que estão se acumulando e proliferando nessa região e já consegue desencadear uma resposta imunológica contra esses micro-organismos. Uma coisa interessante é que em algumas pessoas essa tonsila ela é muito sensível. E às vezes algum estímulo, né, pode ser até uma questão alérgica, algum componente que está no ar, por exemplo, pode estimular essa tonsila. E em resposta a esse estímulo, ela aumenta de tamanho, né? E ela pode aumentar tanto que ela pode dificultar a passagem do ar aqui, né? Quando essa tonsila ela fica aumentada de tamanho, né, os clínicos chamam isso aqui de adenoide, né? E aí tem que fazer às vezes tem que fazer um procedimento, né, cirúrgico chamado adenoidectomia, né? Adenoidectomia, que é tirar essa tonsila, porque ela é muito sensível e ela aumenta muito de tamanho e dificulta a respiração, causa desconforto, causa dor. Isso é mais comum em crianças, né? Começar já na infância. Aí a criança não consegue dormir, fica acordando, né? E às vezes tem que ser feita aquela cirurgia para remover isso aqui. Uma outra coisa interessante é que existe um tubo, tá? Um órgão chamado de tuba auditiva. Essa tuba auditiva é uma estrutura tubular que vai começar aqui, ó. Ela começa na parte nasal da faringe. Então, isso aqui está lá na parte nasal da faringe. E essa tuba auditiva, ela vai se estender e vai terminar lá dentro da orelha média, lá onde ficam os ossículos da audição. Isso aqui é o tímpano, ó, e aqui estão os ossículos da audição. Isso aqui é a orelha média. Então, a tuba auditiva começa na parte nasal da faringe e se estende até lá a orelha média.
Então é um tubo, tem duas aberturas. Uma abertura na parte nasal da faringe e uma abertura lá na orelha média. Essa abertura da tuba auditiva aqui na parte nasal da faringe é que se chama de ósteo faríngeo da tuba auditiva, tá? E esse ósteo, ao redor dele tem uma prega, tem uma saliência que é chamado de toro tubário, né? Toro tubário. É o toro tubário da tuba auditiva, né? Tem bastante tesa aí, né? Então aqui, ó, tuba auditiva, começa na parte nasal da faringe e vai até a orelha média. Essa tuba auditiva, para que ela serve? Ela serve para equilibrar a pressão do ar dos dois lados do tímpano. Isso aqui, ó, é o tímpano. Então, o tímpano, ele fecha totalmente esse canal auditivo. Ó. Aqui a gente tem o canal auditivo e o tímpano fecha totalmente. O ar, ele entra por aqui e ele exerce uma pressão contra o tímpano. Normalmente a gente não percebe essa pressão, essa força que o ar está exercendo contra o tímpano. Nós vamos perceber isso aqui quando você está, por exemplo, descendo uma serra, né? Por exemplo, para ir para o litoral, você descendo a serra, ou quando você está no avião e eles pressurizam o ar dentro da cabine do avião. Quando você está descendo, indo para uma altitude menor, ou quando aquele ar dentro da cabine do avião é pressurizado, o ar está com uma pressão maior, então ele faz uma força maior contra o tímpano, ele empurra o tímpano com mais força. Essa tuba auditiva, normalmente ela fica fechada, tá? E aí você começa a sentir aquele incômodo, aquele desconforto do ar empurrando o teu tímpano. E aí o que acontece? O ar tem que entrar aqui pelo nariz, entrar pela tuba auditiva e vir aqui para a orelha média, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai exercer uma pressão na outra direção. E você vai equilibrar a pressão dos dois lados do tímpano. E aí você vai parar de sentir aquele desconforto, né? Por isso que é bom quando você está nessa situação, né, descendo para o litoral ou no avião, por exemplo, você comer alguma coisa, mastigar, né, mascar chiclete, porque isso você faz movimentos que forçam a abertura da tuba auditiva, para o ar entrar com mais facilidade, né, e igualar a pressão. E você parar de sentir aquele desconforto. Agora, uma outra coisa que acontece também, principalmente em crianças pequenas, é que algumas vezes uma criança pequena ela pode, por exemplo, mamar, ela é amamentada. Sempre que uma criança pequena é amamentada, é importante segurar ela um pouco em pé no colo, antes de deitar ela. Porque se deita essa criança com leite ainda no estômago, é muito comum essas crianças terem refluxo. Então, um pouco de leite voltar do estômago para o esôfago. Do esôfago pode subir, né, do esôfago pode subir para a faringe e da faringe pode chegar até esse ósteo da tuba auditiva, que é o ósteo externo. E aí esse leite pode entrar aqui na tuba auditiva, um pouco dele, né? E aí o que vai acontecer? O leite ele pode funcionar como um meio de cultivo para micro-organismos. Então os micro-organismos vão começar a proliferar em cima desse leite que está aqui e eles podem ir proliferando e podem acabar chegando aqui na orelha média. Isso vai causar uma otite, uma inflamação na orelha da criança. Isso vai ser muito desconfortável para a criança, vai causar dor, tá? E em casos mais graves pode até prejudicar a audição da criança. Então, por isso que sempre que uma criança pequena é amamentada, é importante segurar ela um pouco em pé aqui no colo antes de deitar ela para evitar esse refluxo, né, que pode inclusive levar a otite. Tá. Na sequência, então, o ar ele passa pelo nariz, depois ele vai passar pela faringe e depois ele vai entrar na laringe. Ó. Isso aqui já é a laringe. Então, nariz, faringe, com as suas três partes, e aqui já na altura do pescoço nós temos a laringe.
Nessa imagem, o que vocês estão vendo é um corte da laringe, que ela foi cortada longitudinalmente ao meio, tá? Então teria uma outra parte fechando. A laringe é uma estrutura tubular, ela tem um formato de tubo, né? Então está mostrando um corte, está mostrando a parte interna, a laringe é uma estrutura tubular. Uma coisa interessante sobre a laringe é que ela tem um esqueleto. Essa imagem está mostrando a laringe vista de frente, aqui olhando por trás, aqui olhando de lado e aqui em corte. Mas está mostrando só o esqueleto. Nós temos na laringe cartilagens que vão formar o esqueleto da laringe. Para que servem essas cartilagens? Por que a laringe tem que ter um esqueleto? Esse esqueleto ele serve para manter a laringe sempre aberta, sempre no formato tubular, para que o ar possa sempre fluir para dentro e para fora da laringe. Lá no nariz e na faringe, a gente não precisa tanto disso, né? O nariz até tem um esqueleto, a gente viu aqui uma parte de cartilagem, mas o restante tem os ossos ali da face, né, que vão funcionar como um esqueleto. No caso da faringe, ó, essas paredes aqui da faringe, elas vão ficar presas aos ossos aqui da face e do pescoço. Então isso mantém a faringe aberta. E já no caso da laringe, o que vai manter a laringe aberta é esse esqueleto de cartilagem que a laringe tem. Além disso, dentro da laringe nós vamos ter duas estruturas muito importantes, que são as pregas vocais, tá? São as pregas vocais. Então nós vamos ter de cada lado da laringe 2 pares de pregas, tá? Um par de pregas que a gente chama de pregas vestibulares e abaixo delas um par de pregas que a gente chama de pregas vocais. As pregas vocais, elas são importantes porque elas estão relacionadas com a fonação. Elas são importantes para a produção dos sons, para a fala. A prega vestibular, ela fica acima da prega vocal e ela não participa da fala, ela funciona para proteger a prega vocal. Se algum corpo estranho entra na laringe, não atinge diretamente a prega vocal, vai atingir primeiro a prega vestibular. Tá? E aí, com base na presença dessas pregas, a gente divide o espaço dentro da laringe em 3 regiões. Esse espaço que fica acima das pregas, a gente chama de vestíbulo da laringe. A região onde estão as pregas, a gente chama de glote. E o espaço que fica abaixo das pregas, a gente chama de cavidade infraglótica. Tá? Aqui mostrando novamente o esqueleto da laringe. Tá? Nós vamos ter, primeiro, essa cartilagem aqui. Essa aqui é maior. Está aqui, olhando de frente. Ó, aqui, olhando ela por trás, é essa daqui. E olhando de lado, é essa daqui, ó, que eu estou marcando em verde. Tá? Então, o nome dela é cartilagem tireoidea. Quando você apalpa aqui no seu pescoço, ó, bem no meio do pescoço, você consegue apalpar essa cartilagem tireoidea. Ela tem essa saliência aqui, ó, tá? Que é chamada de proeminência laríngea. Nos homens, ela é maior, mas as mulheres também têm. Só que tende a se desenvolver menos, né? Então, a gente tem a cartilagem tireoidea. Abaixo da cartilagem tireoidea tem uma outra cartilagem que vocês podem ver aqui. Ela tem um formato de anel. Ela é mais estreita na frente, ó, mais estreita na frente, e ela é mais larga atrás. Aqui atrás, ó, como ela é mais larga. Essa é chamada de cartilagem cricóidea, tá? É a cartilagem cricóidea. E em cima dessa cartilagem cricóidea, nós vamos ter outras 2 cartilagens bem pequenas. Essa aqui, ó, é chamada de cartilagem aritenoidea e em cima dela tem uma bem pequenininha chamada de cartilagem corniculada. Tá? Cartilagem corniculada. Além dessas cartilagens, nós temos essa outra cartilagem aqui, que parece uma folha, que é chamada de epiglote. Essa epiglote, ela tem uma função muito interessante. Ó. Isso aqui é a epiglote. Ó.
Então, como eu disse, pela faringe, então voltando lá, um pouquinho na faringe, né? Pela faringe vai passar o ar, mas também vai passar o alimento. O ar tem que ir para a laringe e da laringe para os pulmões. O alimento vai da boca para a faringe e depois tem que ir para o esôfago, né? O alimento, os líquidos que a gente consome. Por que o alimento não entra aqui na laringe e não vai para os pulmões? Normalmente, né? O que acontece é que você tem um mecanismo aqui. Quando a pessoa mastiga o alimento, ela vai mastigando, mastigando, vai formando aquele bolo alimentar. Terminou a mastigação, a língua empurra o alimento para trás, empurra ele para a faringe. E aí começa um processo chamado de deglutição, um processo onde esse alimento vai ser empurrado até lá no estômago. Nesse processo de deglutição, o que acontece? Tem ali músculos que vão atuar e que vão puxar a laringe para cima e vão puxar a epiglote para baixo. Com isso, essa epiglote ela funciona como se fosse uma tampa em cima da laringe. Então, durante a deglutição, quando você está deglutindo um alimento, um líquido, a musculatura puxa a laringe para cima, a epiglote para baixo, e essa epiglote fecha essa abertura aqui da laringe. E aí o alimento não entra na laringe. Tá? O alimento vai para trás e vai lá para o esôfago. Tá? Então a epiglote tem essa função. E uma outra coisa interessante é que essas cartilagens menores aqui, ó, a cartilagem aritenoide acorniculada, você vai ter essa estrutura aqui. Ó. Então, essa estrutura aqui está representando o ligamento vocal. Esse ligamento vocal, ele vai da cartilagem tireoide até na cartilagem aritenoide. Então, a gente consegue ver nessa figura aqui, ó o ligamento vocal. É essa estrutura aqui. Ó, né? E aí você tem duas cartilagens aritenoides, uma de cada lado. Você tem dois ligamentos vocais. Tá? E aí, aderido a esse ligamento vocal, nós temos músculos. Tá? Você vai ter lá o músculo vocal, um de cada lado. E cobrindo esse ligamento, esse músculo vocal, você tem aquela mucosa da laringe. Isso tudo vai formar o que a gente chama de prega vocal. E como vocês podem perceber nesse esquema aqui, essas pregas vocais, elas podem ser aproximadas ou elas podem ser afastadas. Então nós temos vários músculos aqui na laringe que vão atuar aproximando as pregas vocais ou afastando as pregas vocais. Ou você pode dizer que vai fazer a adução ou a abdução das pregas vocais. Aproximar ou afastar as pregas vocais. Então, quando você só está respirando, você faz isso aqui. Ó, você afasta as pregas vocais, deixa esse espaço, o ar flui por aqui, você consegue respirar. Quando você vai falar ou vai cantar, você aproxima as pregas vocais. Você encosta uma prega vocal na outra. E isso fecha aqui, ó, a passagem do ar. Né? Quando o ar passa aqui, ele força, ele tem que passar forçando entre as pregas vocais. E isso causa uma vibração na prega vocal. E essa vibração gera o som, que depois vai ser articulado para dar origem às palavras. Tá? Então essas cartilagens aritenoides e corniculadas aqui, elas estão relacionadas com as pregas vocais. E aí nós temos músculos na laringe que movimentam essas pregas vocais, afastando elas quando você só está respirando e aproximando essas pregas vocais quando você quer produzir sons. Então, na sequência agora, vamos falar um pouco sobre traqueias e brônquios. Então, nós temos, ó, isso aqui é a laringe, está lá no pescoço. Aqui em cima, cartilagem tireoidea, abaixo dela, cartilagem cricóidea, na parte de trás, tireoidea em cima, cricóidea embaixo, e aqui em cima da cricóidea, a aritenoidea, uma de cada lado, e essa pontinha aqui em cima, a corniculada. Abaixo da laringe começa a traqueia.
A traqueia ela começa no pescoço, desce pelo pescoço e vai lá para dentro do tórax. Lá dentro do tórax, a traqueia se divide em duas partes, ó, forma dois brônquios. Tá? A traqueia ela também tem uma estrutura, né, um esqueleto ali de cartilagem. Então vocês podem ver, isso que está em azul são cartilagens. Tá? São as cartilagens traqueais. Essas cartilagens traqueais, elas são anéis incompletos de cartilagem. Vocês podem olhar, aqui vocês estão vendo a traqueia de frente, é uma vista frontal da traqueia, e aqui vocês estão vendo ela por trás, é uma vista posterior. Aqui dá para perceber, ó, que na parte de trás, esses anéis de cartilagem, eles não se fecham completamente. O que a gente tem aqui é uma membrana flexível, tá? Que fecha a parte posterior da traqueia, né? Chamada de parede membranácea da traqueia. Então, voltando aqui na estrutura da traqueia, nós temos esses anéis incompletos de cartilagem, são as cartilagens traqueais, e entre esses anéis, essa porção que está em branco aqui, ó, isso aqui são ligamentos de tecido conjuntivo, chamados de ligamentos anulares. Então você tem uma cartilagem traqueal, um ligamento anular. Outra cartilagem traqueal, outro ligamento anular. As cartilagens traqueais, elas são mais rígidas, elas mantêm a traqueia aberta. Os ligamentos, eles dão flexibilidade. Então a traqueia, ela tem uma flexibilidade, né? Lembra mais ou menos como se fosse um sifão, né? Está sempre aberto, mas é flexível, ok? Tem essa flexibilidade. Você consegue apalpar a traqueia bem aqui, ó, embaixo do pescoço. Ó. Se você colocar os dedos, empurrar lá e rolar os dedos para baixo, para cima, você consegue sentir a tua traqueia na altura do pescoço. Lá dentro do tórax, tá? Atrás ali do coração, a traqueia vai se dividir, ó, ela vai formar dois brônquios, ó, que nós vamos chamar de brônquios principais. Desse lado, o brônquio principal esquerdo, que vai penetrar no brônquio esquerdo. E desse lado, o brônquio principal direito, que vai entrar no brônquio direito. Reparem que esses brônquios, eles não são simétricos. Ó. O brônquio esquerdo, ele é mais fino, ele é mais longo e ele é mais horizontal. O brônquio direito, ele é mais curto, mais grosso e mais vertical. Por que o brônquio esquerdo tem esse formato? Por causa do coração, né? O coração ocupa bastante espaço aqui do lado esquerdo do coração, do lado esquerdo do tórax, e esse brônquio se estende para penetrar lá dentro do pulmão esquerdo. Quando esses brônquios principais, esquerdo e direito, penetram no pulmão, eles continuam se ramificando. Ó. Eles vão se ramificando. Então a gente tem aqui em cima é a traqueia, aqui são os brônquios, brônquio principal esquerdo, aqui brônquio principal direito. Eles penetram nos pulmões e lá dentro esses brônquios eles vão se ramificar. Tá? Só que isso vai acontecer dentro dos pulmões. Dentro dos pulmões. Então vamos falar um pouquinho sobre os pulmões, já para a gente entender como é que é essa ramificação. Então aqui ó, nós temos dois pulmões. Tá? Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Os pulmões, eles têm esse formato de pirâmide, né? Eles têm uma região mais larga, que a gente chama de base do pulmão. Essa base do pulmão vai ficar assentada em cima do músculo diafragma. E os pulmões têm uma região mais estreita, uma outra extremidade mais estreita, que é o ápice do pulmão. Esse ápice do pulmão chega a alcançar aqui a base do pescoço. Então nós temos embaixo a base do pulmão e aqui o ápice. Nessas imagens, nós estamos olhando os pulmões de lado, tá? Estamos olhando os pulmões de lado, não de frente. Aqui é para mostrar o seguinte, ó. O pulmão direito, ele é dividido em 3 porções, ó. Eu estou circulando aqui, ó. Você tem uma porção aqui, que a gente chama de lobo superior, tá? Tem uma outra porção aqui embaixo, que a gente chama de lobo
inferior. E tem uma porção aqui no meio que a gente chama de lobo médio. Então, o pulmão direito tem essas três porções: lobo superior, lobo inferior e lobo médio. Esses lobos são separados por fissuras, que são bem profundas, né? Então, você vai ter aqui a fissura oblíqua, nesse caso, e aqui a fissura horizontal. O pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito. E ele só tem dois lobos. Ele só vai ter o lobo superior e o lobo inferior. Ele não tem o lobo médio. Por quê? Porque o coração ele ocupa mais espaço no lado esquerdo do tórax. E isso diminui, faz com que o pulmão esquerdo tenha que ser menor. E o pulmão esquerdo ele também só vai ter uma fissura, só a fissura oblíqua. Ele não tem a fissura horizontal, ele é menor. Tá? Normalmente, pessoal, o pulmão de uma pessoa saudável, né, uma pessoa que mora num lugar assim distante, um lugar sem poluição no ar, ele é cor de rosa o pulmão. E ele é bastante macio, parece uma espuma. Agora, se a pessoa fuma, se a pessoa mora num lugar com bastante poluição, fumaça, poluição no ar, essa fumaça ela vai impregnando no pulmão e ela pode deixar o pulmão escuro, né? Se você for olhar então o pulmão de uma pessoa saudável, que mora num ambiente que não tem muita poluição no ar, é um pulmão rosa, bem macio, parece uma espuma. Se você olha o pulmão de um fumante, ele é um pulmão escuro. Uma outra coisa que o cigarro faz é que o cigarro ele diminui a elasticidade do pulmão. O pulmão vai ficando duro, ele não vai ficando tão macio, tão elástico, ele vai ficando duro. Então, voltando aqui, para a gente entender, a gente falou um pouco sobre a anatomia dos pulmões, né? Para a gente entender o seguinte, o brônquio principal esquerdo penetra no pulmão esquerdo, o brônquio principal direito no pulmão direito. Dá para a gente ver aqui, brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito. Quando o brônquio principal esquerdo penetra no pulmão esquerdo, a primeira coisa que ele faz é se dividir, formando dois brônquios, que a gente vai chamar de brônquios lobares. O pulmão esquerdo tem dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Então, o brônquio principal esquerdo vai formar dois brônquios lobares. Um brônquio lobar para o lobo superior e um brônquio lobar para o lobo inferior. O brônquio principal direito, ele vai penetrar no pulmão direito, que é um pulmão que tem três lobos, né? Então, ele vai formar um brônquio lobar aqui para o lobo superior, um outro brônquio lobar aqui que vai para o lobo inferior e um outro brônquio lobar aqui que vai para o lobo médio. Dentro do lobo, cada um desses brônquios lobares continua se ramificando. E aí começa a formar o que nós chamamos de brônquios segmentares. Então vamos pegar de novo. Traqueia, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar. Então, cada brônquio lobar vai dar origem a vários brônquios segmentares e esses brônquios segmentares vão se ramificando, formando um número cada vez maior de brônquios segmentares, cada vez mais finos. Esses brônquios segmentares, eles continuam se ramificando até que eles vão formar ramos bem fininhos, que nós vamos chamar de bronquíolos. Né? Então, os brônquios, eles vão se ramificar até que eles dão origem aos bronquíolos. E uma coisa interessante é que na traqueia a gente viu que a gente tem aquelas cartilagens traqueais. Nos brônquios lobares, nos brônquios principais, nos brônquios lobares, nós também temos essas cartilagens. Nos brônquios segmentares, nós também temos cartilagens. Agora, à medida que os brônquios eles vão se ramificando, vai formando brônquios segmentares, vai formando bronquíolos, nós vamos dando origem a um número cada vez maior desses tubos, desses bronquíolos. Eles vão ficando cada vez mais finos, só que a quantidade de cartilagem neles vai diminuindo. Então, essas estruturas que estão em azul aqui são cartilagens. E a gente pode ver que à medida que eu vou lá dos brônquios segmentares
até alcançar aqui a região dos bronquíolos, o que vai acontecendo com a quantidade de cartilagem? Vai diminuindo. Essa cartilagem aqui é para manter esses brônquios dilatados, né? Manter eles sempre abertos. À medida que vai diminuindo a cartilagem, o que vai acontecendo? Vai aumentando na parede do brônquio o músculo liso. Isso que está em vermelho aqui, ó, são células de músculo liso. Ó. Então vai aumentando a quantidade de músculo liso. E essa musculatura lisa, ela vai controlar a abertura e o fechamento desses bronquíolos aqui. Essa musculatura, quando ela contrai, ela estreita, ela fecha o bronquíolo. A gente chama isso de bronquioconstrição. Ou essa musculatura pode relaxar e dilatar esses brônquios, fazer o que a gente chama de bronquiodilatação. Tá? E lá no final dos bronquíolos, né, a gente vai ter os bronquíolos respiratórios, vai ter os ductos alveolares e no final a gente vai ter os alvéolos. Ó. Essas bolsinhas aqui são os alvéolos pulmonares. E é nessa altura aqui dos alvéolos pulmonares, principalmente, que vão ocorrer as trocas gasosas entre o ar que está aqui dentro e o sangue que está fluindo nos capilares aqui ao redor. Ó, é isso que a gente consegue perceber. Então, a gente tem os bronquíolos, os ductos alveolares e os alvéolos pulmonares. E ao redor dos alvéolos pulmonares, principalmente, nós temos uma extensa rede de capilares sanguíneos, que nós chamamos de capilares alveolares. Tá? Então, o sangue entra no pulmão, né, lá pela artéria pulmonar, aqui o sangue é oxigenado e o sangue sai aqui do pulmão pela veia pulmonar. Aí você vai falar, professor, mas isso que está em azul é um ramo da artéria pulmonar e o que está em vermelho é um ramo da veia pulmonar? Mas não é o contrário? Nas artérias não são pintadas de vermelho e as veias de azul nos atlas? O que acontece é o seguinte, ó, nos atlas de anatomia, aqueles vasos sanguíneos que transportam sangue oxigenado, eles são retratados em vermelho. E o sangue e os vasos sanguíneos que transportam sangue pouco oxigenado são pintados em azul. As artérias pulmonares, elas trazem um sangue pouco oxigenado. Aí, depois que esse sangue é oxigenado no pulmão, ele sai mais oxigenado do que ele entrou no pulmão, mas ele sai pelas veias pulmonares, aí ele retorna para o coração. Tá? Então, ó, de novo, falando sobre os brônquios, essa imagem está mostrando as ramificações dos brônquios lá dentro dos pulmões. Tá? A gente já falou. Aqui está mostrando a estrutura do alvéolo pulmonar, né? Os tipos celulares, o capilar, e mostrando as trocas gasosas que a gente ocorre. O ar está aqui dentro, o sangue está dentro do capilar. Né? O oxigênio se difunde do ar para dentro do capilar. E o CO2 do sangue que está dentro do capilar para dentro do alvéolo pulmonar. A estrutura dos pulmões nós já falamos. Né? E vamos encerrar falando sobre músculos da respiração. Tá? Como é que a gente bombeia o ar para dentro e para fora dos pulmões? Como é que a gente faz a ventilação pulmonar? Isso é feito graças a músculos, principalmente graças a músculos, e músculos estriados esqueléticos. Desses músculos, o principal é esse aqui, ó, chamado de músculo diafragma. Quando o músculo diafragma contrai, o que ele faz? Ele desce, ele abaixa. Ok? À medida que esse músculo contrai, ele abaixa, o que ele faz com o espaço dentro da cavidade torácica? Ele alonga a cavidade torácica. E à medida em que ele alonga a cavidade torácica, ele expande os pulmões. E à medida que os pulmões expandem, a pressão dentro dos pulmões diminui. Tem que lembrar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, a contração do músculo diafragma expande os pulmões. Isso diminui a pressão dentro dos pulmões. Quando a pressão dentro dos pulmões fica menor do que a pressão atmosférica, o ar flui da atmosfera para dentro dos pulmões. Porque os gases e também os líquidos, eles vão se mover a favor dos seus gradientes de pressão, da onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Então, se o diafragma contraiu, expandiu o pulmão,
a pressão dentro do pulmão diminuiu, ficou menor do que a pressão atmosférica, o ar vai fluir, né, da atmosfera para dentro dos pulmões. Depois, né, e isso aqui ocorre na inspiração. Para fazer a expiração, o músculo diafragma simplesmente relaxa. Ele relaxa. O pulmão, ele é elástico. O que quer dizer que ele é elástico? Quer dizer que ele vai, sempre que ele é expandido, ele tende a voltar ao seu tamanho normal. Uma vez que o diafragma relaxou, o diafragma parou de fazer essa força para expandir o pulmão, pela sua própria elasticidade, ele vai contraindo e ele vai voltando ao seu tamanho normal. E à medida que ele volta ao seu tamanho, ele diminui de volume, né? Se ele está diminuindo de volume, a pressão dentro do pulmão está aumentando. Quando a pressão dentro do pulmão fica maior do que a pressão atmosférica, o ar é bombeado para fora dos pulmões. Isso aqui é o que a gente vai chamar de respiração basal ou respiração de repouso. É aquela respiração que você faz quando você está sentado, tranquilo, em repouso. Tá? Essa respiração ela é gerada principalmente pela ação do músculo diafragma, esse mecanismo. Então a inspiração é causada principalmente pela contração do músculo diafragma na respiração de repouso. E a expiração é causada pela retração elástica dos pulmões. Por isso que é importante que os pulmões tenham elasticidade. E um dos grandes problemas que o tabagismo, né, o cigarro, causa é que o cigarro vai diminuindo a elasticidade do pulmão. Então fica mais difícil para o pulmão voltar ao seu tamanho e expelir o ar. Tá? Além disso, né, o cigarro causa muitos outros problemas. Ele pode causar diversos tipos de câncer, né? Causa problemas no sistema circulatório, o cigarro predispõe a infarto, predispõe a pessoa a ter acidente vascular cerebral, né? Então tem uma série de malefícios. Esses dias foi o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. O tabagismo é uma causa de muitas doenças, né? Uma coisa que diminui muito a qualidade de vida da pessoa, causa um envelhecimento precoce, pode causar diversos tipos de câncer, câncer de língua, câncer de laringe, tá? E é uma coisa que pode ser evitada. Então isso aqui é o que a gente chama de respiração basal, respiração de repouso. Agora, existe o que a gente chama de respiração forçada, que é aquela respiração que você faz quando você está fazendo uma atividade física, você está correndo. Nessa respiração forçada, você vai usar, além do diafragma, vários outros músculos. Tá? E músculos que atuam principalmente sobre as costelas. As costelas, elas fazem esse movimento aqui, para cima e para baixo, que alguns livros vão chamar de movimento em alça de balde. Então você pode elevar as costelas ou abaixar as costelas. Quando você eleva as costelas, você expande o tórax. Quando você abaixa as costelas, você comprime, você diminui o volume torácico. Por isso que os músculos que são elevadores das costelas, eles podem atuar na inspiração. São conhecidos como músculos da inspiração. E os músculos que são abaixadores das costelas, eles podem atuar na expiração. Então, por exemplo, lá, os músculos intercostais internos são músculos que elevam as costelas e você pode usar eles na inspiração, tá? E os músculos, aqui está errado, né? Os intercostais externos, aqui a tradução, o inglês está errado. Os músculos intercostais externos atuam na inspiração, elevam as costelas. E os intercostais internos abaixam as costelas e atuam na expiração. Então peguem assim, intercostal externo atua na inspiração. Intercostal interno atua na expiração. Perceberam o jogo com as letras? Né? Tem até músculos aqui do pescoço, né, que ajudam a elevar as costelas, que podem ser usados também na inspiração.
e músculos do abdômen, da parede do abdômen, o reto do abdômen, né? Músculos abdominais que abaixam as costelas e que também podem ser usados na respiração forçada. Tá? E como que é regulado, como que é controlada a respiração? Nós temos receptores aqui em artérias que estão detectando constantemente, né, as mudanças na quantidade de oxigênio e de CO2 no sangue e que estão monitorando também a pressão arterial. Essas informações vão todas para o sistema nervoso central. E com base nessas informações, o sistema nervoso central vai ajustar a respiração. Você pode aumentar a frequência respiratória, respirar mais vezes por minuto, ou diminuir a frequência respiratória, respirar menos vezes por minuto. E isso você vai usar para ajustar a quantidade de oxigênio, a quantidade de CO2 que você tem no sangue. E também para fazer o ajuste lá do pH dos líquidos corporais. Tá?